A prova da UBMEP está chegando e você só foi avisado de última hora. Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu gostaria de falar para você o essencial a respeito da prova da UBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Se você se identificou com o que eu falei agora há pouco, saiba que muita gente, muitos alunos mesmo, foram avisados de última hora. A escola ou seu professor só avisou uma semana antes, ou às vezes até menos tempo do que isso, na véspera. E por não saber da existência dessa prova até pouco tempo atrás, você sente que não está preparado, porque você não estudou, afinal você nem sabia dessa prova. Mas não se culpe, não se sinta culpado. Afinal, não dava para você estudar bastante, se preparar com antecedência, quando seus professores ou a escola só te avisa na última hora. E por conta de ser avisado na última hora, muita gente desiste dessa prova e nem resolve tentar. Afinal de contas, a UBMEP é uma Olimpíada de Matemática, parece ser uma coisa difícil e que apenas os melhores, os mais inteligentes é que vão conseguir lá na frente uma medalha. E aqui eu queria dizer para você não desistir, porque você ainda pode ganhar uma medalha, mesmo que você não saiba nada de matemática, mesmo que você não tenha estudado nada para essa prova. E aí você deve estar se perguntando, mas como é que eu vou ganhar uma medalha numa Olimpíada de Matemática se eu nem sei matemática direito, se eu não estudei? Afinal de contas deve ser muito difícil. E eu te digo, a prova que vai acontecer agora é a primeira fase. E a prova da primeira fase não conta para você conseguir uma medalha, ela conta só como classificação para a segunda fase. E é só a segunda fase que vai importar para você ganhar uma medalha. Só que como muita gente sabe dessa prova nas vésperas, essas pessoas não se sentem preparadas e acabam nem tentando a primeira fase. Mas tem isso daqui em mente. Se você fizer a prova da primeira fase e passar para a segunda fase, você vai ter tempo sim para se preparar. Não vai ser uma coisa que você vai estudar de última hora apenas porque você não foi avisado, porque você não sabia. Ou seja, se você conseguir apenas se classificar para a segunda fase, você tem tempo para estudar e aí sim ganhar uma medalha na segunda fase. Mas aí você pode estar pensando, bom, mas eu acho que eu não vou conseguir nem passar para a segunda fase, então já era. Pois é, pessoal, esse é o pensamento de muita gente. E eu vou falar uma coisa aqui que vai ser óbvia, mas eu preciso falar. Vai ser difícil para todo mundo. É a mesma prova para cada nível, então todo mundo do nível 1 vai fazer a mesma prova, todo mundo do nível 2 a mesma prova, todo mundo do nível 3 vai fazer a mesma prova. E sim, sem você ter estudado com dias ou semanas de antecedência, vai ser difícil. E deixa eu te contar uma coisa, a prova da UBMEP não é uma prova para você gabaritar. Principalmente a primeira fase é uma prova para você apenas acertar algumas questões e passar para a segunda fase. E como é uma Olimpíada científica, vai ter várias questões que você vai sentir dificuldade, mas eu repito, vai ser difícil para todo mundo. Para você que ficou sabendo da prova na véspera e até mesmo para quem estudou com antecedência. E justamente porque é sim difícil, as pessoas desistem, muita gente nem vai fazer a prova no dia. Só que aqui que vem a questão importante, pessoal. Se você está fazendo uma prova tradicional na sua escola e você acerta metade da prova e erra a outra metade, isso em geral é um resultado ruim. Se a média na sua escola é 6 ou 7 para passar, você tirar 5 na prova é uma coisa ruim. No caso da prova da UBMEP, justamente por ser mais difícil, se você acertar metade da prova, em muitos casos, na maioria das escolas do país, você consegue se classificar para a segunda fase. A prova da primeira fase tem 20 questões, então na maioria das escolas, se você acertar umas 10, você consegue passar. Lógico que varia de escola para escola, tem escola que você vai ter que acertar umas 15 ou 16, tem escola que você vai ter que acertar apenas 7 ou 8, às vezes até menos do que isso, para conseguir se classificar para a segunda fase. Na época que eu fazia essa prova, eu era um aluno de escola pública. Se você acertasse 8 questões, você já passava. Se você acertasse 7, muito provavelmente também passava. E dependendo do ano, às vezes você acertava só 6 questões e já passava. Por quê? Porque a prova não é fácil e por conta disso muitas vezes as pessoas nem tentam e chutam tudo.
Mas o que eu quero que você entenda é que se você tentar fazer a prova, seja você um aluno que não sabe muito sobre a OBMAP, sobre matemática, se você se esforçar no tempo que a prova te dá para fazer, que são 2h30, você vai conseguir fazer algumas questões. Vai conseguir fazer todas as 20? Provavelmente não. Pode ser que você consiga fazer umas 4, 5 questões apenas ali na tranquilidade, sabendo a resposta, e as outras 15 pode ser que você tenha mais dificuldade, mas ainda assim, se você tentar e se esforçar e pensar, usar o seu raciocínio lógico durante essas 2h30 de prova, você consegue acertar mais umas 2 ou 3. E daí, chutando aquelas que você realmente não conseguiu, você ainda acerta mais 1 ou 2 e você consegue metade da prova. E consegue passar para a segunda fase, mesmo sem ter estudado com antecipação. E como eu falei para vocês, é só a segunda fase lá na frente que importa para a medalha. E daí, até lá, você vai ter tempo sim de estudar e se preparar para conseguir uma medalha. E confie em mim, muitos alunos vão sair correndo da sala de aula após ter 45 minutos de prova, porque a partir de 45 minutos você pode sair da sala, mas são 2h30. E a mensagem mais importante desse vídeo é a seguinte: se você se esforçar durante a prova, durante essas 2h30, você vai conseguir fazer várias questões. Vai conseguir fazer todas? Não, mas o suficiente para classificar para a segunda fase. E é só isso que importa nesse momento. Então foca apenas em se classificar para a segunda fase. Independentemente se você acertou as 20 questões, se você acertou 10, se você acertou 6. Passando para a segunda fase, você já vai conseguir sim se preparar melhor para a segunda fase e conseguir uma medalha lá na frente. E de novo, pessoal, vai ser uma prova fácil? Não, você vai ter que se esforçar, você vai ter que pensar, mas a prova te dá tempo suficiente para isso. Lembre-se que a coisa mais normal do mundo é você ler a questão do OBMAP e depois que ler ela, você ainda não saber como é que faz. Você vai ter que se esforçar um pouco na hora da prova, não vai ser fácil, mas eu garanto que vai ser gratificante quando você olhar uma questão que parece difícil e no fim das contas você conseguir resolver e achar a resposta correta. E mais gratificante ainda vai ser lá na frente, quando você ganhar uma medalha. É fácil de conseguir? Não, não é. Você precisa se esforçar, você precisa estudar, você precisa fazer a sua parte. Mas justamente por não ser fácil, é muito, mas muito recompensador. E lembre-se que se você está vendo esse vídeo, saiba que você faz parte de um seleto grupo de alunos do Brasil que está se importando um pouco com essa prova. A maioria das pessoas, bem na realidade, não está nem aí. E o fato de você se importar, o fato de você estar indo atrás de alguma informação a respeito, já te coloca na frente. Lembrando, pessoal, que os medalhistas conseguem bolsa de iniciação científica, ou seja, encontros e aulas com outros medalhistas no ano seguinte, bolsa de até R$300 por mês. E tudo isso começa com a primeira fase agora. Mesmo que você não esteja preparado, tudo bem, você ainda vai ter chance na segunda fase. Tente fazer a prova com carinho, com cuidado, não faça a prova de qualquer jeito. Lembre-se que a coisa mais normal é você ler uma questão e no primeiro momento não saber como resolver. Lembre-se que vai ter questões mais difíceis mesmo. Lembre-se que até mesmo vai ter questões que você não vai fazer a menor ideia, você vai ter que chutar. Mas o mais importante aqui é que na hora que você for fazer a prova, você dê o seu melhor. Mesmo que você não tenha estudado, não esteja preparado, não saiba exatamente como resolver muitos problemas, se você der o seu melhor na hora, você pode sim se classificar e aí sim você vai ter tempo para estudar para a segunda fase e conseguir uma medalha. E lembre-se também, pessoal, que é só uma prova. Se acontecer de você não passar para a segunda fase, tudo bem. Lembre-se que uma prova não define a sua inteligência. No caso da OBMAP, nada adianta você ser inteligente e não se esforçar durante a prova para tentar resolver os problemas. Por esse vídeo era isso, eu espero muito que você faça uma boa prova, espero muito que volte aqui nesse vídeo depois para dizer o que você achou e como foi, e eu espero muitíssimo que dê tudo certo. Muito obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço e até a próxima.